Olá, chegamos na nossa última aula dessa série de estudos sobre legislação educacional, especificamente tratando sobre a Constituição Federal de 1988, focado em concursos públicos para a área da educação. Nessa aula, nós vamos dar continuidade à correção da nossa lista de questões de concursos públicos, que foi disponibilizada na descrição do vídeo da aula de número 5. Então, antes de você continuar assistindo esse vídeo, assista às nossas outras aulas, baixe a lista, responda e acompanhe depois, na sequência das aulas 6 e nessa 7ª aula, a correção dessa lista de exercícios com questões de concurso para a área da educação, voltado para a Constituição Federal. Então, questão de número 11. De acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto... Deixa eu dar outra dica para você. A nossa mente, ela fica muito focada em procurar sempre o que é certo, a resposta correta. E no dia de uma avaliação, de uma prova, a gente fica muito nervoso e com o nervosismo é capaz a gente ler rápido os enunciados e deixar passar essas expressões como exceto, somente, não. Então, primeira coisa, responda com calma, grife o que está se pedindo na prova para que você possa ter certeza de qual alternativa marcar. Então, tome muito cuidado e administre muito bem o tempo para a realização da sua avaliação. Seguindo, alternativas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Esse sim é um dos princípios estabelecidos no artigo 206. Garantia de padrão de qualidade, tudo bem, também é outro princípio. Alternativa C, gestão autocrática do ensino público na forma da lei. Aqui está o erro. A gestão não é autocrática, e sim democrática. Então, a resposta correta, que é a errada, é a letra C. Que o correto seria gestão democrática, nos termos do inciso 6º do artigo 206 da Constituição. Para as demais outras alternativas, você pode tomar aí a referência de cada uma delas, conforme está estabelecido na Constituição Federal. Questão de número 12. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. No que diz respeito à realização da autonomia universitária, especificamente quanto ao princípio da indissociabilidade, assinale a alternativa correta. Lembre-se do tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Esse é o princípio, esses são os elementos dentro do princípio da indissociabilidade que as universidades devem seguir. Logo, resposta correta, a letra C, nos termos do artigo 207 da nossa Constituição. Então lembre-se sempre desse tripé: ensino, pesquisa e extensão. A indissociabilidade entre esses três princípios. O princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Próxima questão. Na questão de número 13, nós temos uma questão também de alternativas assertivas, onde a gente deve julgar os itens. Então, a respeito da autonomia das universidades brasileiras, expressas na Constituição Federal de 88, primeira assertiva, primeiro item, as universidades gozam de autonomia didático-científica e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Essa alternativa está certa ou errada? Errada. Por que errada? Porque não é só autonomia didático-científica. Preste bem atenção, porque sempre uma estratégia das bancas é suprimir elementos. E aqui nós sabemos que a autonomia das universidades está associada com 3 dimensões, e não só a autonomia didático-científica. Segunda assertiva, segundo item, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Essa alternativa, essa assertiva, está correta nos termos da própria Constituição Federal. As universidades não poderão admitir professores, técnicos e cientistas. Olha, se na assertiva 2 nós já atestamos que ela está correta, então essa está incorreta.
Assertiva 4. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Olha as 3 ênfases de autonomia e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, assertiva 4, correta. Sendo assim, nós temos no artigo 207 o respaldo para as nossas respostas, tanto no caput, que trata das dimensões da autonomia e a relação de obediência ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e os 2 parágrafos consequentes, que trata exatamente sobre a autonomia, que é facultado, às universidades admitirem professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, e o parágrafo 2º, que não foi citado nessa questão, mas que dizendo que se aplica também ao que está estabelecido nesse artigo às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, voltando à questão, ela está pedindo que as afirmações incorretas, lembre-se que acabei de dizer há poucos instantes atrás, preste bem atenção ao que o enunciado está cobrando, o que a questão está requerendo de você. Nesse caso, eu quero as assertivas incorretas. Já que as corretas são a 2 e a 4, então as incorretas 1 e 3, resposta letra E. Próxima questão. Questão 14. De acordo com a Constituição Federal, artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, entre outras, de... Aí nós temos a sequência de alternativas, 5 alternativas, onde nós devemos julgar qual que está de acordo com a Constituição Federal no que diz respeito às garantias do Estado para o cumprimento do seu dever com a educação. Então, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Logo de cara, nós encontramos a alternativa correta, com base no inciso 5º do artigo 208. As demais estão incorretas, por quê? Na letra B, aqui o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência não será exercido preferencialmente em centros de ensino especializado. Na realidade, nos termos da Constituição, é preferencialmente na rede regular de ensino, conforme o inciso 3º do artigo 208. A letra C, a relação da faixa etária da educação básica obrigatória não é entre 3 e 18, mas sim entre 4, que é a idade inicial de matrícula obrigatória na pré-escola, na educação infantil, e os 17 anos, que é a idade prevista para que a pessoa que cursa o ensino regular sem nenhum tipo de intercorrência possa concluir o ensino médio com duração mínima de 3 anos, essa última etapa da educação básica. Então, entre 4 e 17 anos de idade. Letra D está incorreta, porque está estabelecido que a educação infantil ela não é obrigatória e gratuita em creche pré-escola. Apenas estabelece como dever do Estado a garantia da educação infantil em creche pré-escolas às crianças até 5 anos de idade. E a letra E está incorreta, porque a oferta do ensino noturno regular, com a adequação dos educandos às condições oferecidas pela instituição de ensino, não é o que está previsto na Constituição, e sim esse ensino noturno regular é que deve se adequar às condições do educando. Próxima questão, número 15. Conforme estabelecido na Constituição Federal de 88, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas algumas condições. São elas: primeiro, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, correto, conforme artigo 209, inciso 2º. Contato anual com a Secretaria de Educação Local para informar a quantidade de alunos matriculados. Esse princípio não está estabelecido na Constituição, então, incorreto. Terceiro, estabelecimento de um projeto político-pedagógico semelhante ao das escolas públicas. Isso não é princípio constitucional coisa nenhuma, então já isola. E a quarta, assertiva, cumprimento das normas gerais da educação nacional, correto, nos termos do artigo 209, inciso 1º. Logo, nós temos, dentro dos itens acima, apenas os itens 1 e 4 estão corretos. Resposta certa, letra B. Próxima questão,
também uma questão onde nós vamos julgar itens do que se pede. Então, vamos analisar os itens e vamos assinalar a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Constituição de 88, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Essa assertiva está correta nos termos do artigo 210 do seu caput. Lembre-se, esse é o princípio que fundamenta o que hoje nós temos como Base Nacional Comum Curricular. E nós pretendemos também gravar aulas sobre a BNCC, e se você achar interessante, por favor, deixe nos comentários quais também são outras leis da área da educação que você gostaria que eu gravasse aulas voltadas para concurso público. Assertiva 2, o ensino religioso de matrícula obrigatória. Opa, já temos aí o nosso principal erro. A matrícula não é obrigatória, e sim facultativa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 210. Então, não vou nem mais ler esse item, já encontrei o meu erro. Seguindo, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, sendo assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Correto, nos termos do artigo 210, parágrafo 2º. Então, assertivas 1 e 3 corretas, alternativa C. Próxima questão, questão 17. Assim diz a questão: em um país com as dimensões geográficas e com as desigualdades sociais do Brasil, garantir a equalização de oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade do ensino ainda é um grande desafio. Para avançar nessa direção, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 211, parágrafo 1º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Na divisão de competências, de acordo com o referido artigo, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, alternativa D. Nós temos a base dessa resposta no próprio artigo 211, e esse texto está exatamente descrito no parágrafo 1º, a função redistributiva e supletiva em matéria educacional que a União deverá exercer. E aí nós temos os outros parágrafos que nós já trabalhamos na aula específica sobre isso. Próxima questão, questão 18. Artigo 212. Financiamento educacional. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, exceto. Aí nós temos as alternativas em cima dos parágrafos específicos desse artigo 212. Então, vamos analisar aí a alternativa A. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Está correto de acordo com o parágrafo 1º, só que a gente não quer a resposta correta, a gente quer o exceto dentro do que o enunciado está propondo para nós. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. Essa alternativa também está correta nos termos do parágrafo 3º desse artigo. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Essa alternativa está correta nos termos do parágrafo 4º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelos estados na forma da lei. Aqui está a nossa alternativa errada, porque é recolhida pelas empresas na forma da lei, assim como está estabelecido no parágrafo 5º do nosso artigo.
Então a alternativa E está correta nos termos do parágrafo 6º. Próxima questão, 19. O artigo 208 da Constituição Federal de 88 estabelece em seu parágrafo 1º: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Diante disso, o artigo 213 esclarece que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei desde que, vamos analisar os itens, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação? Correto. Assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades? Correto. Comprovem lucratividade e invistam seus lucros em educação básica? Já há contradição com a primeira assertiva, então incorreto. Em caso de encerramento de suas atividades, o patrimônio seja destinado preferencialmente às escolas de elevado padrão de ação social. Totalmente incorreto. E a quinta, assegurem a destinação do patrimônio financeiro a outra escola confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Incorreto se a gente também comparar com o segundo item. Logo, a nossa questão, a resposta correta, letra D, com base no artigo 213, incisos 1 e 2. Última questão da nossa lista. Sobre a temática da educação como o direito de todos, assinale a alternativa incorreta. A educação, direito de todos, devido ao Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, artigo 205, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Logo de cara, a alternativa A está correta. O enunciado está pedindo a questão incorreta. As universidades gozam de autonomia, lembra-se das 3 ênfases de autonomia: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então até aí está ok. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O tripé está aí, então a alternativa B correta. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Também está correta. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, primeiro, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, correto? Assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Também está correto. Então, por eliminação, a resposta que se pede, que é a alternativa incorreta, seria a alternativa E. Mas vamos ler e saber onde é que está o ponto errado dessa alternativa. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração anual. Opa! A duração não é anual. A duração é decenal, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. O erro está aí na duração, que é decenal. Tome cuidado também com questões com alternativas gigantes. Por quê? A estratégia de algumas bancas é justamente substituir apenas um termo, um elemento que pode passar desapercebido aos nossos olhos. Então, nesse exemplo, o erro está na duração. A duração do Plano Nacional de Educação é decenal, são 10 anos e não anual. E aí, a referência de cada um dos artigos das alternativas propostas nessa questão. Bem, encerramos mais uma aula. Essa série poderá ser revista sempre que necessário, todas as vezes que for interessante a gente atualizar este conteúdo. Mas de antemão quero destacar que o gabarito dessa lista de questões que nós separamos está na descrição do vídeo. Nos deixe sugestões aqui nos comentários de quais leis ou temas pedagógicos você gostaria que nós preparássemos aulas nesse formato. Comente também se você gostou desse formato, se você achou interessante, o que a gente precisa melhorar. A nossa intenção é poder ajudar vocês. E como retribuição, por favor, se inscreva no canal, curta,
compartilhe, recomende esse canal para outras pessoas, porque você estará também nos ajudando a abençoar também outras vidas. Até um próximo encontro e, como sempre, bons estudos!